Começo por cumprimentar os organizadores destes eventos, que já vão na 57ª edição. Um cumprimento muito especial ao Brandão Ferreira, que teve a generosidade de sugerir o meu nome ao Sr. General Rui Moura, e, portanto, também um cumprimento muito especial aos meus amigos portugueses aqui presentes, e um abraço deste lado do Atlântico a todos os participantes brasileiros que me dão a honra de ter vindo escutar-me. Eu estudo a Companhia de Jesus há 30 anos e, portanto, não vou falar somente do terremoto. Eu vou falar o terremoto no seu contexto histórico. Só assim, no meu ponto de vista, é que é possível compreender profundamente as origens, as causas e consequências do terremoto para Portugal e Brasil. Eu penso que estou em condições de compartilhar a tela. Ora bem, estamos a ver precisamente o rei Dom José I, ou Dom José, porque não houve dois. Dom José era filho do rei Dom João V, e no reinado dele, que ele sobe ao trono em 1750, precisamente quando se tinha acabado de assinar o tratado, o famoso Tratado de Madrid, ou Tratado dos Limites, para se tentar resolver a situação dos limites geográficos do Brasil. Não houve guerra entre as duas nações. Porquê? Porque o rei Dom José era casado com Mariana Vitória, infanta de Espanha e princesa do Brasil, e a sua irmã era casada, Maria Bárbara de Bragança, também filha de Dom João V, era casada com Fernando VI de Espanha. Esta política de casamentos deu muito efeito, neste caso, para os dois reinos, que evitaram a guerra e entraram em negociações. Como sabemos, primeiro a de 1750, onde os portugueses se comprometeram a deixar o sul natural do Brasil e também a fortaleza que fazia sombra não só a Buenos Aires, mas também a Montevidéu, a colónia de Sacramento, várias vezes tomada e várias vezes reconquistada. E, nesta altura, já os portugueses, como é sabido, diziam: não vale a pena, vamos sair daqui porque é um gasto de dinheiro e de esforços, e vamos regressar e vamos submeter-nos, e ficamos com o Brasil um pouco truncado, como aconteceu, e que depois, em 1777, com a invasão de Santa Catarina, tivemos que renegociar com a Espanha, como é sabido. O facto de decididamente aceitarmos que o sul natural do Brasil estava perdido e que tivemos que entregar um território na África equatorial, que é um contrassenso, mas são coisas da política.
E pasme-se, hoje em dia temos um país que pertence à CPLP e que entrou, sendo de fala espanhola, entrou e com pena de morte que ainda não foi completamente abolida, e com um dos maiores ditadores mundiais, mas por decisão, por voto do Brasil e de Timor-Leste, os portugueses tiveram que aceitar, porque a reunião era em Timor e as questões do petróleo falaram mais alto. Portanto, com a monarquia dual, os portugueses entraram pelo Brasil sem problemas, e quando os espanhóis acordaram, entre aspas, o Brasil tinha praticamente as fronteiras como conhecemos atualmente. Ora, em relação a Lisboa, que estão a ver, em 1598, não era uma cidade caótica, é um erro dizer-se isto. Era uma cidade medieval, mas as pessoas iam de um lado ao outro e sabiam perfeitamente onde estavam e para onde se dirigir. Portanto, não é o caos, não era o caos. Agora, não era uma cidade como depois ficou. Podemos ver aqui numa reconstituição que está Baixa Pombalina, antes do terremoto, e está no Museu da Cidade. Temos ali o famoso Hospital Todos os Santos, um dos mais modernos da Europa na altura, e, portanto, este largo que hoje está profundamente modificado, lógico, porque Lisboa era uma cidade com inúmeras tomadas de água e, portanto, este é um dos largos mais conhecidos antes do terremoto. Este, por exemplo, é o Largo do Paço, portanto, o Terreiro do Paço, e precisamente nesta pintura estamos a ver embaixadas a dirigirem-se ao Paço para apresentarem credenciais, e o Tejo do nosso lado esquerdo. Aqui, infelizmente, foi o local onde se fizeram inúmeras fogueiras e se queimou muita gente em nome da reforma e contra a heresia cripto-judaica e não só. Portanto, outra imagem de Lisboa antes do terremoto, e a reconstrução arqueológica dá-nos uma outra visão muito interessante. Hoje em dia, esta parte esquerda funciona como é o Arsenal da Marinha, onde fica situada a Academia da Marinha Portuguesa. Mas no dia tem excelentes instalações, como eu estava a dizer. Mas eis que no dia 1 de novembro de 1755, a população portuguesa vê-se, principalmente lisboeta, vê-se confrontada com um terrível abalo sísmico seguido de um tsunami. É muito interessante esta imagem. Vemos a soberba de um nobre que está a atravessar o Tejo e que enfrenta o cataclismo, e há uma curiosidade, é que a missa matou muito mais gente, o terremoto matou muito mais gente que estava presente na missa das 8 do que na missa das 11. Porquê? Porque a nobreza não gostava de se levantar cedo. E houve muita gente que morreu, muito mais povo, digamos-lhe assim, debaixo do terremoto e dos incêndios, e depois também
do tsunami que ocorreu. Esta imagem também é muito interessante porque demonstra, é do lado de Almada, Barreiro, portanto o lado sul do Tejo, da outra margem, e aqui nota-se o desejo do autor em colocar as famosas barracas onde as pessoas passaram a viver, porque havia muita destruição, e, portanto, é uma espécie de flash do acontecimento e do que aconteceu depois. Esta imagem é fantástica porque demonstra uma das decisões mais rápidas do ministro secretário de Estado Sebastião José de Carvalho e Melo, que perante a estupefação e a incerteza mandou vir a tropa de Queluz, que imediatamente cercou a cidade e começou a enforcar em vários locais todos aqueles que andavam a roubar. E foram muitos. Portanto, temos uma das forcas onde estão já pendurados alguns sentenciados e temos as famosas barracas onde as pessoas procuraram continuar as suas vidas. Esta atitude do futuro Conde do Eiras e Marquês de Pombal, a história habituou-nos a chamar-lhe Marquês de Pombal, mas ele só foi feito Marquês 3 anos antes da morte do rei. Portanto, ele foi Conde do Eiras, viveu o tempo em que governou e protegeu o rei como conde, e mais tarde como Marquês de Pombal. Uma das destruições mais espantosas foi a da Ópera de Lisboa, que tinha sido inaugurada há 6 meses, era magnífica, era uma das maiores óperas da Europa. Parte deste local foi utilizado na reconstrução do arsenal da Marinha e, portanto, quem conhece Lisboa fica perto da estação do Castré. Infelizmente, o terremoto não só destruiu palácios e igrejas, uma delas é lindíssima, o lindíssimo Convento do Carmo, e que está neste estado, não havia possibilidade, ficou tão estragado, de o reconstruir, e hoje é um museu que contém bastantes objetos de interesse arqueológico e fica ao pé do quartel do Carmo, que é a sede da Guarda Nacional Republicana. Uma expressão que ficou na gíria portuguesa é o Carmo e a Trindade. Porquê? Porque ficámos estupefactos com tanta destruição, sobretudo o Convento do Carmo e o Convento da Trindade, onde morreu muita gente, e que foi impossível de reconstruir tal o grau de destruição. Portanto, Lisboa ficou a perder com a destruição da Biblioteca Real, com a Ópera do Tejo, 35 igrejas, algumas delas reconstruídas, mas muitas delas tiveram que ser arrasadas, 55 palácios com mais de 10 mil e mais de 10 mil edifícios por toda a cidade, perdendo-se muitas obras de arte, principalmente, estou-me aqui a lembrar, das pinturas flamengas do Paço Real, perderam-se todas. Hoje, o local em Portugal onde existe a maior coleção de pinturas flamengas é no Funchal, que é visitado. Temos aqui no alto do Chiado a famosa Igreja de São Roque, que resistiu ao terremoto,
Os peritos dizem que é porque o chão de granito é muito duro e resistiu, e neste local era o local aceito pelos jesuítas para remodelarem uma primeira ermida que havia no local, porque era onde se faziam os enterros, era o cemitério dos pestilentes. Porquê? Porque o patrono dos pestilentes, São Roque, deram-lhe o nome a esta igreja, que é uma das mais belas igrejas de Lisboa. Só caiu a Torre Cineira do lado esquerdo, e o resto ficou mais ou menos intacto. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pediu ao Conde do Eiras ao futuro Conde do Eiras, se podiam ocupar estas instalações, o que foi cedido, e assim se salvou não só o acervo da igreja, como também tudo o resto foi para um museu que é visitado por muitos portugueses e estrangeiros ao lado. Hoje em dia, a Santa Casa da Misericórdia, há uns anos atrás, concedeu à Companhia de Jesus o regresso a uma parte destas instalações, do outro lado da rua, que ocupavam a antiga hemeroteca, moderna, claro. E hoje fizeram-lhes obras magníficas para os seus 200.000 volumes, uma biblioteca de leitura livre em Lisboa, e mais 6 quartos para os membros da companhia, os mais velhinhos, viverem. E, portanto, a companhia regressou a um local que foi o segundo local ocupado quando vieram para Lisboa. O primeiro foi o Coleginho, perto do largo do Visconde de Ponte Lima, que era a antiga, onde fica situado o antigo Palácio dos Castelo Melhor, a antiga, onde funcionou a sede da Academia Portuguesa da História durante muitos anos, e que pertence às Forças Armadas. Esta é a igreja como ela está atualmente. Aqui tem agora tem uma estátua do Padre António Vieira. Deste lado é só atravessar a rua para irmos para as instalações da Brutéria, que é onde os jesuítas têm a biblioteca e fazem cursos e promovem conferências. E esta é a igreja que tem uma particularidade, é que não há uma arte jesuíta, há características que são lançadas pelo terceiro-geral Aquavida da companhia, que disse que todas as igrejas deviam parecer-se com a igreja de Jesus em Roma. E é por isso que, quando nós vemos uma igreja jesuíta, percebemos que que se trata de um monumento da Companhia de Jesus. Portanto, características muito comuns a todas elas, mas que são adaptáveis aos tempos, às sociedades, aos costumes, como vem nas constituições da Companhia. Na Índia são de uma maneira, em Macau são de outra, no Brasil são de outra, mas todas parecidas umas com as outras, pelo menos na fachada. E, portanto, o futuro Conde do Eiras reagiu imediatamente com um pedido de inquérito moderníssimo para a época. Mandava pedir aos bispos uma série de perguntas, 13 ao todo, que são conhecidas. A que horas principiou o terremoto do 1º de novembro? Quanto tempo durou?
se aperceberam, fosse maior o impulso de uma parte ou de outra, quantos edifícios ficaram em ruínas, uns mais do que outros, que número de casas foram destruídas, que pessoas morreram, se alguma delas era distinta, se o mar vazou primeiro ou encheu, quantos palmos cresceu mais do que o ordinário, quantas vezes se percebeu o fluxo e o refluxo. Portanto, isto são perguntas muito interessantes que permitiram demonstrar, ou que nos demonstram hoje, que o século XVIII não eram propriamente ignorantes, é evidente que não sabiam desconheciam o movimento das placas, mas a física do século XVIII já tinha avançado bastante, e a geologia, para perceber que de parte de muitos autores, era um fenómeno natural, e da parte de outros, como vamos ver, era um fenómeno de castigo divino, e isso custou a vida ao famoso padre Malagrida, missionário que esteve no Brasil muitos anos, e que se atreveu a dizer que o terremoto era um castigo pelos muitos pecados cometidos pelo rei. Portanto, este inquérito é absolutamente moderno em relação ao que se pretende para tentar perceber o que é que realmente aconteceu. Portanto, falta de mantimentos, a preocupação, que número de pessoas tem em cada uma das freguesias, declarando se puder quantas há e se eram homens, se eram mulheres, se experimentou falta de mantimentos, se houve incêndio, que tempo durou, que dano fez. Portanto, é um inquérito bastante exaustivo e que está guardado, as perguntas estão guardadas em Lisboa. Nesta altura, portanto, 3 anos depois do terremoto, há um atentado ao rei. Esta é a única gravura conhecida do atentado. Pessoalmente, não acredito que a implicação de Carvalho e Melo neste atentado. Porquê? Porque ninguém manda matar a galinha dos ovos de ouro, entre aspas. Portanto, com a imprecisão das armas ainda neste tempo, para mim foi uma forma de assustar o rei da família Távora, que não gostava, que se sentia muito vexada com as visitas inoportunas a uma senhora casada, que o rei tinha mandado o marido para a Índia, e isso também foi notado e muito comentado, e portanto ele, fora de horas, ia visitar muitas vezes a Marquesa Nova de Távora, e isto pareceu mal à família. Outros autores dizem que a família não queria que isto acontecesse, mas que foi organizado por um dos responsáveis e colaboradores dos Távoras. O que é facto é que o Pombal percebeu que esta era uma oportunidade para resolver 2 problemas. Um deles era resolver o problema destas 2 famílias. À esquerda temos os Aveiros. O líder, o Duque de Aveiro, tem um brasão traçado porque era ilegítimo, mas era de alta nobreza portuguesa, e os Távoras, à direita. Estas famílias eram as famílias mais poderosas de Portugal nessa altura, e dominavam o comércio do açúcar brasileiro. E isto teve uma profunda implicação com a proposta pombalina da criação à maneira holandesa,
as companhias monopolistas do Grão-Pará e Maranhão, entre outras, e chocaram de frente com os interesses da coroa, porque Pombal, devo dizer que não o considero nem um monstro, nem um santo. Porquê? Porque monstros não existem e os santos estão no céu. Pombal foi um estadista com um projeto para Portugal. E, portanto, considerou a Companhia de Jesus um entrave à modernização do reino e considerou que tinha que afastar, apear a alta nobreza, que sempre o destratou, chamando-lhe o Sebastião José de Carvalho e Melo. Nunca lhe chamaram conde nem marquês. Portanto, a alta nobreza que esperava ter os principais cargos depois da morte de Dom João V, não foi escolhida e, portanto, viu a ascensão meteórica de Carvalho e Melo com muitos maus olhos. Portanto, eles foram, em 59, Pombal esperou um ano para os interrogatórios e para preparar tudo. Houve uma carta também que veio para o Rio de Janeiro e esteve guardada a 7 chaves no cofre do provincial da Ordem dos Neris, portanto, os oratorianos, tal o medo de Pombal que os jesuítas tomassem conhecimento dessa carta, para serem também presos. É evidente que houve atraso em relação a Lisboa, mas de facto foram presos, e são esses jesuítas, sobretudo do Brasil, onde estão muitos estrangeiros, alemães, austríacos, e que são presos, e esses é que ficaram nas enxovias de Portugal continental, enquanto em 59 os jesuítas são presos e são enviados, os jesuítas do território europeu, português continental, são enviados para os Estados Pontifícios, e foi um dos meus últimos doutorandos, o padre António Limpo Trigueiros, que continuou os meus estudos sobre o que aconteceu aos jesuítas depois do terremoto e do atentado, e foram 1153. Portanto, dos quais contam cerca de 400 saíram. É um mito dizer que não, foram os heróis, ninguém desistiu, não é verdade. E contam-se muito poucos aqueles que ainda no exílio puderam regressar. Temos o famoso cadafalso, onde foram, à maneira, com uma brutalidade medieval que chocou a Europa iluminada, os Tavras e os Aveiros. Há muitos que estavam fora e salvaram-se, portanto as famílias não foram extintas. Mais tarde a culpabilidade dos Tavras foram declarados inocentes, mas os Aveiros não. E, portanto, mas aos Tavras inocentados não lhes devolveram os bens tinham ido já para outras paragens. Este senhor é o retrato do padre Malagrida, velhinho de mais de 80 anos, que teve, como eu disse, foi o último a morrer na praça, no Terreiro do Paço, que Pombal vai rebatizar como Praça do Comércio, e foi garrotado primeiro e foi para a fogueira a seguir. Não só proclamava isto nas suas práticas, mas também escreveu Juízo da Verdadeira Causa do Terremoto,
Reparem que aqui ainda se escreve no século XVIII terre, e é o uso brasileiro. Nós agora, em Portugal, usamos o A, mas como o senhor professor César disse há bocadinho, é a prova de que no século XVIII se escrevia terremoto. E, portanto, o padre Malagrida escreveu um livro, e é evidente que este livro causou um espanto e um alarido enorme. O padre foi preso e foi garrotado. Muito se tem escrito sobre o terremoto. Há alguns livros que eu recomendo. O Terremoto da Ana Cristina Araújo, de 1755. Um dos que eu gosto mais é este, o pequeno livro do terremoto, o grande terremoto, do historiador Rui Tavares, que hoje é deputado e líder do Partido Livre. É um muito bom historiador. Temos mais dois livros. Este é muito interessante porque é o terremoto de 1755, Impactos Históricos. É um catálogo das várias exposições que têm acontecido. Este também, o catálogo de uma exposição muito importante que ocorreu em Lisboa. E o terremoto, uma das causas físicas tão incrível, que a força do tsunami partiu parte da muralha de Cádiz. Reparem, este pedaço foi tirado a dezenas de metros e não foi reconstruído de propósito para a memória. Portanto, agora imaginem os estragos que fez no sul, na costa atlântica de Espanha, chegou até Marrocos e chegou também ao Brasil. E já vamos ver. Portanto, aqui, segundo a tradição, em Cádiz, as ondas foram travadas por um sacerdote que deu ordem às ondas para pararem e as ondas começaram a recuar. O que é facto é que o povo é altamente devoto desta imagem e que faz romarias e exulta no dia do acontecimento. Há sempre gente a aproveitar-se da desgraça alheia. Temos aqui uma imagem, é uma pagela, que diz o seguinte: retrato de São Francisco de Borja, terceiro geral da Companhia de Jesus. Não sei, este. Quem lhe rezar, não consigo. Quem lhe rezar uma Ave Maria, 50 Ave Marias, tem vários dias de penitência. Não consigo, não, peço desculpa, mas não consigo. E mais, outra. Esta aqui é uma imagem que nas legendas diz, eu vou tentar tirar esta parte. Não. Aqui é uma imagem que nas legendas diz que tocou no próprio santo e, portanto, é altamente valiosa. E, portanto, as pessoas corriam a comprar. E, portanto, temos aqui a imagem de um homem que se tornou todo-poderoso em 1759, 4 anos
depois do terremoto, é feito conde de Oeiras e marquês de Pombal em 1769. Ora, o rei morreu em 1777, portanto, já na fase final, quando o rei estava muito doente e a cidade já estava a ser reconstruída, em plena reconstrução, mandaram chamar a filha que era casada, Dona Maria, a futura Dona Maria I, que era casada com o irmão do rei, Pedro. Portanto, há um Pedro III e há um Pedro IV, que é o vosso Pedro I. Portanto, já com o grau do grande colar da Ordem de Cristo, um homem importantíssimo. À primeira vez que ele pediu a admissão, a futura regente não autorizou, e à segunda autorizou, mas proibiu de sair de Lisboa. E Pombal foi julgado, sofria de uma doença, de uma espécie de sarna, e vinha todo entrapado e respondeu em tribunal e foi exilado para Pombal sem possibilidade de voltar a Lisboa. Porquê é que não foi sentenciado à morte, como queriam os seus inimigos, que eram muitos? É porque Dona Maria não podia condenar o Pombal à morte sem pôr em causa a memória do seu pai. E isso no antigo regime é impensável. Portanto, é muito interessante o que este investigador, professor da Universidade do Rio de Janeiro, publicou, que o sismo de Lisboa foi tão forte que alagou até 4 quilómetros dentro do litoral nordestino brasileiro. E o que é que aconteceu também de importante que diga respeito ao Brasil? É que é que há uma falácia em relação a este impacto, é que não há uma cultização, do meu ponto de vista, generosa para a reconstrução e piedosa para a reconstrução de Lisboa. Há o lançamento de impostos obrigatórios aplicados por Carvalho e Melo nas zonas mineradoras da região de Minas Gerais. Portanto, o Brasil participou com impostos coercivos para a reconstrução de Lisboa. E os brasileiros não acharam piada nenhuma. Temos aqui um retrato famoso que está na Câmara Municipal de Oeiras e portanto, que mostra o Marquês de Pombal com planos para a reconstrução. E que planos são esses? À boa maneira, portanto, são gizados por engenheiros militares, sobretudo, que pensaram um ordenamento geométrico à maneira iluminista, com intenção social, onde todas as casas são iguais, significando com ruas paralelas, que na altura foram consideradas larguíssimas e hoje são ruas de um só sentido, que não eram assim tão largas, mas a rua principal, a Rua Augusta, vai dar à Praça ao Terreiro do Paço, Praça do Comércio, portanto, numa visão de intenção social. As casas são iguais, os últimos andares são os mais baratos e a parte de baixo, ao contrário de hoje, são as mais caras. Pombal mandou aplicar uma solução técnica que não é original, mas que está na origem
da, da contenção, a prevenção sísmica, que é a famosa gaiola pombalina, que está na base de uma construção pré-fabricada aos milhares, para depois se aplicar os outros materiais na construção paralela da cidade. E realmente ainda hoje é assim, e em algumas obras que às vezes acontecem, é possível ver ainda as gaiolas pombalinas para prevenir os terremotos. Portanto, esta é uma visão aérea da Baixa Pombalina, com a rua Augusta no centro e com as outras diversas ruas paralelas, Rua do Ouro, a Rua da Prata e portanto, etc. E que vão ter todas, portanto, não abrange toda a cidade, abrange a Baixa Pombalina. Mas é evidente que há um ordenamento diferente na cidade de Lisboa, com os aterros que tiveram que se fazer. Portanto, outra nota interessante, quem conhece Lisboa pode testemunhar o que eu estou a dizer. Ninguém se atreveu a tirar este medalhão de bronze do Marquês de Pombal da estátua do Marquês, do rei, perdão. Teve desaparecido durante muitos anos, depois apareceu. Esta estátua, feita de uma única fundição, é uma obra de arte e de perícia técnica, e espezinha as cobras que são os jesuítas. E ninguém também destruiu nem apiou neste Arco do Triunfo o Marquês de Pombal, que está ali, que se coloca ao lado de Vasco da Gama. Pasme-se, atrás de Vasco da Gama está o famoso Viriato. Não se sabe o nome do Viriato, porque o Viriato, chefe dos lusitanos, é um nome que os romanos que lhe puseram, Viriatus, o homem que usa as vírias, características de comando, nos pulsos, no pescoço. Portanto, Viriatus era o líder dos, não se sabe o nome próprio. Mas o Pombal está à frente, pasme-se, do condestável Nuno Álvares Pereira, o santo condestável. E ninguém fez queixa, ninguém apiou o senhor porque ele teve imensos inimigos. E, portanto, este é um pormenor que é interessante. Mandaram construir a Igreja da Memória, na altura, na Ajuda, onde está, mandaram vir depois os restos mortais de Pombal, e hoje o túmulo dele está na Ajuda, na sede de uma igreja que pertence às Forças Armadas, os capelães militares, mas é visitável e eu próprio já a visitei, e é uma igreja muito bonita, precisamente construída no local do atentado ao rei. Os esboços da reconstrução de Lisboa são parecidos reparem que com o terreiro do Paço de Moderno, mantiveram outro torreão do lado direito, quem está em frente ao monumento. E, portanto, esta é uma imagem moderna do terreiro do Paço atual. Portanto, isto já foi muitas coisas, mas esta ideia era para demonstrar, no fundo, o poder do rei em relação
à nobreza, mas Pombal esconde uma situação que o Marquês não podia, logicamente, perceber. É que, ao perseguir a nobreza, ao dar poder à burguesia, ele estava a preparar e a preparar a futura revolução liberal de 1820. E, portanto, Pombal, não era feiticeiro para conhecer o futuro, vai dar aso a que a futura burguesia, não é, ganhe poder para pôr em causa o antigo regime. Portanto, e quando que obriga o futuro rei Dom João VI a regressar com a família real, Carlota Joaquina não assina a Constituição Liberal, vai desterrada para o Ramalhão, em Sintra, e Dom João VI, hoje sabe-se que foi envenenado com a análise dos restos mortais. Sabe-se hoje que tinham uma elevadíssima percentagem de arsénio e morreu desse envenenamento. E pronto, hoje o Tejo abraça a nova arquitetura da cidade, desta reconstrução de sentido geométrico, que é muito bonita e realmente esta zona está muito bem restaurada e portanto, neste momento, face ao tempo, é o que eu tenho para vos dizer e estou pronto para o debate. Caríssimo professor, muito obrigado pela intervenção, muito obrigado por nos trazer esta exposição sobre o terremoto de 1755. Já agora, para quem não sabe, para os nossos amigos brasileiros, quando visitarem Lisboa, abriu muito recentemente um museu extraordinário, que é o Centro do Terremoto de Lisboa. Usaram um nome em inglês, o Quake, mas é o Quake Centro do Terremoto de Lisboa, que fica mesmo junto, é verdade, ao Museu dos Coches, e vale a pena visitar porque é um museu extraordinário. Muito obrigado pelas intervenções. Eu ia pedir que se inscrevessem, já temos o Miguel Cavica inscrito, o Rui Carita também já se inscreveu, o Pedro Avilés também se está a inscrever e desta vez a levantar o braço. Temos também o nosso amigo Fábio a também se inscrever. Muito bem, então eu ia começar pelo Rui Carita, foi o primeiro a inscrever-se num diálogo direto comigo e depois segue-se o Cavic. Rui, muito boa noite. Ok, boa noite a todos, parabéns. É raro uma comunhão de opiniões tão interessante como a que eu tenho com o palestrante, não é interessante, mas sei que também somos ambos historiadores da Companhia de Jesus e também do terremoto. Eu comecei por trabalhar há uns anos com o Museu Militar, com a estátua de Dom José, etc, etc. Fizemos uns trabalhos engraçados quando foi mais um centenário. Eu queria precisamente dar os parabéns e só acrescentar 2 ou 3 aspectos. Há uma colaboração excepcional do Brasil, não como se tem dito, efetivamente, através de pagamento de impostos. Claro que sim, com certeza, não é? Toda a gente pagou impostos para a reconstrução de Lisboa, é o lógico, mas já era do anterior, não é novidade nenhuma. O mais importante que me parece para a relação com o Brasil é que a reconstrução de Lisboa passou por 5 projetos, que era manter as igrejas, manter os enterramentos, fazer uma série de alterações e depois
acabou por sair, digamos, o mais arrojado de todos, que era um projeto totalmente novo, e isso deve-se efetivamente ao Brasil. É o trabalho contínuo de 300 anos quase no Brasil dos engenheiros militares que permitiram uma utensilagem mental que levasse à reconstrução de Lisboa no sentido iluminista do termo, digamos, correto, de rasgar uma cidade totalmente nova sobre as ruínas da anterior, como se fazia ao Brasil em relação, enfim, à selva, à floresta atlântica, que se rasgavam as cidades com a outra à vontade e que se faz em Lisboa. Por alguma razão, sucede precisamente ao grupo de engenheiros mores que morrem mais ou menos todos ao mesmo tempo, o engenheiro mor do Brasil. Ou seja, é o próprio engenheiro mor do Brasil, Velasco, que vem assumir a reconstrução de Lisboa. Sinal de que, de facto, há uma tecnologia aprendida ao longo do tempo que permitiu a obra de reconstrução de Lisboa. Eu gostava só agora de acrescentar o problema da estátua de Dom José, que é, enfim, é o cúmulo do barroco no verdadeiro sentido da palavra, o elogio da loucura de fazer uma estátua de 6 metros e tal de altura, é um monstro horroroso. Nós passamos quase de pé por baixo do cavalo. O original de gesso, claro, o barro, claro que desapareceu, temos uma cópia de gesso, hoje, num edifício especialmente feito em frente a Santa Engrácia, para preservar o gesso, passa-se quase de pé por baixo do cavalo, é uma loucura. Ora, fazer isto de um só jacto, o que fez com que vários fortificadores, ou melhor, vários fundidores europeus viessem assistir ao trabalho do Bartolomeu da Costa, é uma loucura, porque foram 1000 canhões que se desfizeram. Fundiram-se 1000 canhões para fazer aquilo. Todas as estátuas são feitas aos bocados e soldadas depois, até por uma questão de estrutura. Isto levou com que a estátua demorasse 15 dias a ir de Santa Apolónia até ao terreiro do Paço. Enfim, coisas do barroco internacional, mas é uma época que não é a nossa, etc, etc. E dar os parabéns por assumir pela primeira vez não, há outros historiadores que o tenham feito, que não há... Pombal não morreu com ele próprio, quer dizer, o tipo de governo dele manteve-se. É os secretários dele que seguem depois a seguir. A ideia que se criou da viradeira, que tudo voltou para trás, é perfeitamente falsa, não é? Não há nenhum documento da época, nenhuma ordem, nenhuma instituição que tenha andado para trás, quer dizer, avançou tudo, logicamente, dentro do iluminismo, a caminho do liberalismo, o que também é lógico, logo não houve de maneira nenhuma essa tendência. Também apoio declaradamente a ideia de que, de facto, não poderia ser o Marquês de Pombal a entrar no atentado, não é? Não cabe na cabeça de ninguém matar a galinha dos ovos de ouro, como o Miguel Monteiro disse, e muito bem. Mas, de facto, há gente da família Távora, muito provavelmente dos Aveiros, envolvidos nisso, o que, enfim, também na época, também da luta contra o Marquês de Pombal e contra uma nova orientação que se opunha às antigas famílias dos Cunhas, dos Távoras, etc, etc. E com o apoio dos restantes, como é lógico. Logo, de qualquer maneira, dar os parabéns e o agradecimento ao Brasil, porque foi graças ao trabalho dele que se fez a reconstrução espantosa de Lisboa. Pôs, por exemplo, o cônsul francês a dizer que os portugueses eram perfeitamente malucos por fazerem ruas com aquela largura, onde se podiam fazer corridas de carroça. Era, de facto, era uma loucura perfeita, não é? Para eles.
Hoje a gente acha que aquilo é tudo apertadíssimo, mas na época era para fazer corridas de carroças, segundo o senhor Santé. É graças à tecnologia mental de engenharia civil, etc., feita pelos portugueses no Brasil. Obrigado, meus parabéns, obrigado. Não sei se responde já ou se aguardo por novas perguntas. Eu acho que iríamos dar pelo menos 2 ou 3 intervenções e depois o professor respondia. E passava então a palavra ao Miguel Cavic. Ora, boa noite a todos. Cumprimentá-lo e gostei muito da sua apresentação, especialmente pelo caráter eclético de tocar uma série de pontos muito interessantes e partilhar consigo hoje estive em São Roque, hoje estive a visitar São Roque, estive exatamente nessa zona a ver os relicários de São Roque e a ver a antiga capela de São Roque na igreja de São Roque. E da sua apresentação, enfim, para não estar propriamente aqui a expor nada de especial, a grande questão que lhe ponho é que grandes modificações sociais é que surgem a seguir ao terremoto. Porque nós vemos, passado pouco tempo, aí 40 anos, que o São Carlos já é feito com petição pública. O São Carlos, segundo se diz, foi feito em 6 anos, em 6 meses, como substituição da ópera do Tejo. E custa-me acreditar que o São Carlos tenha sido feito em 6 meses, mas toda a gente diz isto. E mesmo as pessoas lá do São Carlos, quando se lá vai fazer uma visita, dizem que o São Carlos foi feito em 6 meses. E o que é interessante, e que na família muitas vezes falou-se nisso, que tudo aquilo foi feito com dinheiros da burguesia local, ou seja, e falava-se de um tetravô Ferreira que teria posto lá dinheiro, não sei, ou seja, é uma burguesia que muda completamente o modo de funcionar da sociedade e que no final do século, o São Carlos será final do século XVIII, não é? São eles que financiam, não é? Portanto, eu gostava da sua opinião sobre que grandes mudanças sociais é que existiram, por um lado, no lado da burguesia, por outro lado, algo que também hoje me espantou e achei interessante, foi perceber que houve, obviamente, muitas zonas que ficaram destruídas durante dezenas e, em alguns casos, quase uma centena de anos. E que deram origem, nomeadamente o palácio que está mesmo ao lado do São Roque, acho que era o Palácio dos Contos de Denise, ou que era, e ali a zona do Camões também, não é? E que deram origens, enfim, quase a pardieiros, não é? E, portanto, gostava de um pouco que desse uma opinião, quer sobre a parte da população, quer depois sobre a parte sobre a influência da burguesia nos anos vindouros. Muito bem. Obrigado, Henrique. E antes de passar a palavra ao professor Miguel, passava também já agora ao Pedro Avilés, que agradecia que fizesse a sua intervenção. Já temos mais 3 inscritos, eu iria fechar talvez agora as inscrições e pedia que fossem sintéticos. Pedro Avilés, muito boa noite. Queria começar por saudar o professor Dr. Miguel Monteiro, porque conseguiu alguma coisa muito difícil, foi de falar um tema que é muito intenso e que tem imensas coisas a falar e a dizer, e conseguiu fazer isso tudo num espaço que lhe foi limitado, não é? O tempo que temos. Mas não foi fácil e, portanto, escolher os temas é difícil para uma oração destas. Eu só lhe queria perguntar o seguinte, eu percebi que não falou muito nos Tavras, mas não falou suficientemente, quanto a mim, no Duque de Aveiro, porque o Duque de Aveiro é, no fundo, talvez o principal acusado do atentado contra Dom José. E, portanto, não sei por que razão é que não mencionou o Duque de Aveiro e se ficou só nos Tavras.
o Duque de Aveira julgo eu que foi considerado de tal maneira que a própria Dona Maria não lhe quis perdoar nunca porque achou Claro, claro. que não podia ir contra o homem que tinha atentado contra o pai dela, contra a vida do pai dela e que tinha, aliás, segundo se falava na altura, tinha um plano de substituição política da monarquia portuguesa e, portanto, era uma figura bastante mais importante que os Távora. A minha outra pergunta era sobre os jesuítas. Os jesuítas, os jesuítas, eu acho que é importante a gente perceber que a motivação do Marquês de Pombal era dupla. Por um lado, em Portugal, os jesuítas tinham uma posição de controle, de monopólio da educação no país, portanto era difícil avançar com o Marquês de Pombal, que fazia parte de um movimento de intelectual, de renovação da sociedade. Para ele, os jesuítas justamente eram o obstáculo à mudança da organização social portuguesa, e política e social. E, por outro lado, no Brasil, os jesuítas tinham uma atividade que era muitas vezes contrária às políticas governativas portuguesas. Portanto, era só sobre estes dois pontos que eu gostava que me falasse um pouco mais. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Então, depois destas primeiras 3 intervenções, eu passava a palavra ao professor Miguel. Muito obrigado. Ora bem, em relação às questões que me colocaram, agradeço imenso a oportunidade e gostava de responder da seguinte maneira. Os projetos de reconstrução obedecem, logicamente, a projetos que são apresentados e o projeto que é aprovado tem uma clara, como foi dito e bem, uma clara influência iluminista, ao sentido geométrico. Aliás, esta influência vai ser notória mais tarde, quando o Palácio de Madeira, que o Dom José manda construir para substituir a Real Barraca, ardeu. E, portanto, o Palácio da Ajuda, em estilo neoclássico, também é inspirado no sentido geométrico da pureza das linhas retas e da intenção do equilíbrio iluminista. Isso foi trazido para a cidade. Há uma clara intenção também de aproveitamento do que se conhecia, portanto, com a estacaria de Pinho Verde, que se não for posta ao sol, pois dura uma vida, várias vidas, como o São Petersburgo, por exemplo. E, portanto, a estacaria tem ocorrido algumas falhas, e hoje sabe-se isso, porque quando na construção do metro em Lisboa e nos estacionamentos subterrâneos, muita estacaria começou a apodrecer rapidamente e foi substituída por estacas de betão. Se não mexerem, a estacaria de Pinho Verde continua alagada e aguenta-se, mas se lhe tiram a água, começa a apodrecer. Honra seja feita, sim senhor, ao projeto, à intenção às opiniões que vêm dos engenheiros que vêm do Brasil para participar no projeto final. Gostava também de dizer que, em relação às modificações sociais, como eu disse há bocadinho, a burguesia subiu muito e Pombal não percebeu, porque não era ainda a altura de perceber, que o papel da burguesia vai ser muito importante para o final do antigo regime. Isto é, o antigo regime é como um edifício onde só há um inquilino, que é o rei absoluto. Quando o rei absoluto percebeu que havia 2 inquilinos dentro do mesmo edifício, perseguiu, ou seja, a Companhia de Jesus teve que os perseguir e teve que os esmagar, como escreveu
o professor Borges de Macedo. Portanto, os jesuítas foram perseguidos e foram expulsos precisamente porque o Pombal acreditava que eles eram entraves à modernização que ele pretendia, e isto pode parecer paradoxal, porque o Pombal não foi um homem da modernidade, ele é um homem que estudou pela escolástica medieval em Coimbra, que é um homem do latim, portanto só começou a abrir os olhos quando foi para os negócios, para a diplomacia, não só em Londres, mas também em Viena, e portanto trouxe novas ideias que quis aplicar em Portugal. Em relação ao que aconteceu ao Duque de Aveiro, eu disse que o Duque de Aveiro foi sentenciado e não lhe perdoaram. Ele morreu no cadafalso, como aos Távoras, aqueles que foram como a Marquesa Velha de Távora, a Marquesa Mãe, genros, o próprio Marquês foi também torturado e morto no cadafalso. Agora, o Duque de Aveiro é um pormenor interessante. Os descendentes mandaram fazer, familiares, mandaram construir uma série de casas à volta do local do cadafalso, que doaram aos pobres. E é aí que se situa o pelourinho que assinala, que é o Largo do Chão Salgado, que assinala o local do cadafalso. Os estrangeiros conhecem no bem, porque fica paredes quase meias com os famosos pastéis de Belém. E, portanto, quanto a mim, mal vigiado pela Câmara de Lisboa, que devia, há que tempos, manter aquele local com grades, porque está conspurcado, sobretudo à noite, porque para os vândalos que vão escrever grafites e beber bebidas alcoólicas. Portanto, os aveiros, o Pombal mandou-lhes picar as armas. Portanto, a senha contra os aveiros foi terrível. E concordo, mais do que contra os távoras. Pombal não desdenhou casar um filho com uma távora. O filho do Marquês de Pombal viveu prestigiadíssimo no Palácio de Oeiras, visitado pela grande nobreza nacional. Não lhe aconteceu nada. Pombal foi acusado, não conseguiu justificar a grande fortuna que amealhou, e não se atreveram a condená-lo à morte, e foi para o exilado e morreu, e só depois, já no século XIX, é que os restos mortais são trazidos pelos liberais para Lisboa. Portanto, é evidente que a questão dos jesuítas tem mais contornos. Os jesuítas tinham uma venda de açúcar própria, era o primeiro açúcar, o que tinha mais qualidade a ser vendido nas praças europeias. Lembro-me de ler cartas deste género: estimado irmão, queremos tantas alfaias, tantas disto, tanto daquilo, para importar das praças europeias para o Brasil, e compra-me uns 10 bons Angolas. Portanto, escravos de origem angolana, que eram os mais apreciados. É evidente que
temos que perceber que os jesuítas tiveram um papel importantíssimo no Brasil. O Brasil deve muitíssimo aos jesuítas. Tenho muitas vezes nas minhas conferências no Brasil sofrem alguns ataques por falta de informação, porque é fácil criticar, mas uma vez tive que dizer num congresso, vão-me desculpar com todo o respeito, mas é que nós já saímos do Brasil há 200 anos. 200 anos. Portanto, não nos podem atirar tudo e mais alguma coisa. Os portugueses, se há coisa que nós exportamos para o Brasil, se me permitem, com todo o respeito pelos irmãos brasileiros aqui presentes, foi a burocracia. Mas os brasileiros gostaram tanto dela que até construíram uma cidade para instalar a burocracia. Concordarão comigo. Portanto, o regente levou esse grande defeito do seu tempo, a burocracia, para o Brasil. E, portanto, eu quero dizer que pronto, tenho estudado bastante, mas essa era outra conferência. O que é que o jesuíta... Aliás, eu fiz essa conferência há pouco tempo na Academia Portuguesa da História, que é Pombal e os Jesuítas. Se um dia se me convidar outra vez, tenho posto só falar dos jesuítas e da relação com Pombal. Portanto, que é o negócio jesuítico. Pombal preparou a extinção da companhia naquilo que ficou conhecido na história e na troca de correspondência. Que ficou conhecido na história como o negócio jesuítico, que é, então como é que vai o nosso negócio jesuítico? Que era, o que é que se está a passar? Gastou-se nesta ideia muitíssimo dinheiro. Pombal gastou do erário público muitíssimo dinheiro para denegrir a imagem da Companhia de Jesus. E conseguiu, e arrastou as cortes de Bourbon para o seu desiderato, e em Espanha, a Espanha também acabou por aceitar expulsá-los do seu território. Mas enquanto os nossos desembarcaram no porto de Civitavecchia com a autorização do Papa, o monarca espanhol enviou os jesuítas, cerca de 5.000, sem autorização do Papa, e eles foram castigados a ficar na Córsega durante uma data de anos seguidos. Muita gente até debandou da companhia por exaustão. Muito mais tarde é que foram autorizados a entrar, dando-lhes os espanhóis uma côngrua muito superior àquela que Dona Maria, porque no tempo de Dom José não receberam um centavo, e com Dona Maria receberam uma mesada para não morrerem à fome no estrangeiro, em Itália. E, portanto... Professor, teríamos a oportunidade de voltar a falar dos jesuítas. Agora passaria a palavra ao Fábio Verícios. Fábio? Liberando o microfone. Muito obrigado, professor. Eu vou tentar ser sucinto, Rui. Resumo não é meu forte, tá? Mas eu juro que eu vou tentar. Professor, muito obrigado pela sua palestra, brilhante, excelente. Obrigado mesmo. Parece que eu sou o único brasileiro aqui, né? O único colonial, mas vamos lá. Eu sou membro da Escola Superior de Guerra. Não, eu estou aqui. Opa! Meu presidente chegou. Chegou não, eu estou aqui faz tempo. Apareceu agora no vídeo. Mas, além de membro do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, cujo meu presidente acaba de aparecer,
Eu também sou da Escola Superior de Guerra, e lá nós temos um trabalho muito grande com o psicossocial. Mudanças de mentalidades sociais de uma sociedade. E eu entendo esse problema do terremoto e do maremoto exatamente como um corte de pensamento na estrutura psicossocial lusitana, imperial. A minha área de estudo é ordem de cavalaria, um pouquinho mais antiga, mas eu tenho me baseado muito nisso sobre os estudos de Brasil. Quando nós vamos para Roraima, e eu conheço bem Roraima, tenho várias expedições feitas em Roraima, nós respiramos Pombal em Roraima. Roraima só pertence ao Brasil pelas intervenções de Pombal, com o capitão Mor Lobo da Almada e tudo que acontece logo depois. A construção do Forte São Joaquim, não sei se você, comandante, conhece o Forte São Joaquim, é uma atitude absolutamente racional. Como o senhor disse, Pombal é um homem de Coimbra, é um homem que nasceu dentro do medievo. Mas ele se torna, depois, por causa de todo o seu trabalho como embaixador, um homem do iluminismo. E eu vejo Portugal, antes do terremoto, um Portugal medieval. Pós-terremoto, um Portugal racional, iluminista. Talvez por necessidade tenha que fazer o que tem que ser feito. Como os chineses dizem, né? Uma grande tragédia traz uma grande oportunidade. Eu queria saber se o senhor concorda que existe um corte no pensamento medieval, transformando esse pensamento em um pensamento mais pragmático, iluminista, por assim dizer, dentro da estrutura de poder portuguesa, obviamente criada pelo Pombal. Muito obrigado, Fábio. E passaria já a palavra ao Brandão, e terminava com esta intervenção antes de passar a palavra final ao professor Miguel. Brandão Ferreira. Então, boa noite a todos. Uma saudação muito especial para o professor Miguel Monteiro. Eu tinha 3 perguntas para fazer. Se não houver tempo para responderem à terceira, punha a última como prioritária. A primeira pergunta... já falamos... Desculpa interrompendo. Você está sem vídeo. Tem como você colocar o vídeo? Na hora de gravar não vai aparecer você. Eu peço desculpa, mas eu não estou em minha casa neste momento. Ok. E não tenho câmara. Eu, aliás, queria esclarecer isto e esqueci. Muito obrigado. Peço desculpa só. Aliás, não perdem nada, porque assim evitam ter que olhar para o meu fácias. Não é grande coisa para se ver. Bom, então, a primeira pergunta é muito simples, é esta. Eu julgo que a família real, quando falou da estátua monumental, de facto, quando o Coronel Carita falou na estátua monumental do Marquês, de facto, que é monumental, porque é que a família real portuguesa, incluindo o rei, não assistiram à inauguração da estátua? Houve ali um pequeno mistério à volta disto, ou aparentemente uma posição algo contraditória da família real relativamente à inauguração da estátua. A segunda é ver, já que se falou muito do iluminismo, mas não se falou numa coisa que está na sequência do iluminismo, ou na sequência ou na sua gênese, que é a maçonaria. Até que ponto é que o novo traçado de Lisboa segue um traçado, digamos, de orientação e de muitas características maçónicas, até porque parte dos engenheiros que construíram Lisboa sabe-se que pertenciam à organização, e o próprio Marquês do Pombal terá sido iniciado quando foi embaixador em Viena, embora tivesse sido mantido uma atitude que eu chamo de maçom nunca assumido. Mas, aliás, só essa, para mim, só essa razão é que explica pelo facto de ele vir a ter depois uma estátua ainda superior à do próprio rei, que hoje em cima está na Rotunda, em Lisboa, quase no centro de Lisboa, e aqui em cima uma avenida chamada da Liberdade, e isto quando se sabe que o Marquês de Pombal encarnou a figura do déspota esclarecido, que não deixa de ser uma coisa caricata. Bom, a terceira questão é mais complicada, tem a ver com o próprio atentado, que ainda é uma coisa muito nebulosa. Hoje há uma série de dúvidas sobre isto, não há certezas, e inclusive o próprio processo desapareceu, da mesma maneira que desapareceu
o processo do assassinato do rei Dom Carlos. Parece que é uma coisa que nos persegue, uma sina que nos persegue. E eu, de qualquer maneira, acho muito difícil, quer dizer, não acho difícil, mas era muito arriscado ou muito, enfim, nós não temos muito essa tradição em Portugal de matar reis, embora saiba-se pelo menos 2 foram mortos. Mas quer dizer, era uma coisa muito arriscada. Há uma teoria que na sua exposição não falou, que era que o que se pretendia atingir ou matar era o capitão dos cavalos, que eu agora não me lembro o nome, que supostamente iria no coxo, que era quem organizava as visitas, etc. Sim, E sim. era lá uma pessoa malquista de muita gente, que eu agora não me lembro o nome dele. E, portanto, o rei terá sido atingido sem querer, ou na sequência de uma coisa. Também não se sabe, porque como o processo esteve oculto durante imenso tempo, portanto, não sabe, isto é tudo nebuloso. Portanto, agora, o Pombal explorou bem esta coisa e digamos, de uma machadada matou 2 coelhos, que foi acabar com a grande nobreza, que, como muito bem foi dito, eram inimigos, não desprezavam-se até, e o Duque de Aveiro era o último descendente da Casa de Avis pela via do filho do Dom Jorge de Lencastre, que era, digamos, a via bastarda que restava da dinastia de Avis. E era só isto. Muito obrigado, Brandão, muito obrigado, Maria João Albuquerque, e muito obrigado, Fábio. Professor Miguel, garantidamente tem lugar aqui assim numa próxima ocasião, temos que planear isso, se calhar lá mais para o verão. Gostaria que fosse muito sintético, pois já estamos a ultrapassar todas as horas. Vou tentar ser. Sim? Vou ser com certeza. Muito obrigado. Agradeço as perguntas, agradeço a intervenção sobre as óperas. Nunca se sabe tudo e quem disser o contrário está a mentir. Portanto, agradeço imenso os esclarecimentos feitos sobre a ópera. Aquilo que eu sei é no estudo num doutoramento que li e que arguí sobre a ópera de São João, o edifício da ópera de São João, já que o regente mandou construir em Salvador e que depois ardeu e que não resta nada, foram buscar e desapareceu também, não há sequer, eu penso que ardeu no incêndio, os planos e, portanto, não foi possível reconstruir exatamente, mas a inspiração foi o Teatro São Carlos. Esse edifício foi alvo da nova modelagem digital em RPG fascinante, que reconstrói em termos de digitais edifícios já desaparecidos. E, portanto, foi possível nessa ópera assistirmos outra vez ao bondinho, o bondinho ir para a zona alta de Salvador, entrarmos no teatro, vermos o poeta Castro Alves a declamar, tudo virtual. E isto é possível, e essa tese está guardada no repositório da Universidade Estadual da Bahia. É evidente que portanto, a ação da burguesia tem a ver com a oportunidade de crescer que Pombal lhes deu, mas foi inflexível no que respeita àqueles que não aceitavam as suas reformas. Por exemplo, na reforma da criação da zona demarcada, da primeira zona demarcada de vinho da Europa, que foi
do Alto Minho, que ainda hoje existe, mandou enforcar dezenas de pessoas que contestaram o tabulamento do vinho do Douro, mais tarde chamado vinho do Porto. Pombal não hesitava, era inflexível nesse aspecto. Mas a ausência da inauguração da estátua, eu estou convencido que foi por receio. Pombal tinha sequestrado praticamente o rei, só deixava que o visitassem gente que ele aceitava, que o fizesse, portanto ele tinha uma guarda apertada em torno do rei. Nem a própria filha o podia visitar com o marido. Porquê? Porque eram favoráveis aos jesuítas, foram para Queluz e só muito mais tarde, já com o rei muito doente e depois de morto, é que ela pôde ser considerada e chamada a Lisboa como regente. Em relação à maçonaria, gostava de dizer o seguinte: a maçonaria do século XVIII é uma maçonaria que não tem nada a ver com a maçonaria como é encarada hoje. A maçonaria do século XVIII no fundo, está ligada à ilustração, ao progresso, ao positivismo nascente que leva à criação aqui em Portugal, no final do século, da Academia das Ciências, e leva à própria Academia Portuguesa da História, a Real Academia, a empalidecer até ficar praticamente obsoleta, e tem que se esperar até em 1936, quando o Dr. Salazar precisava da restauração da Academia Portuguesa da História para justificar os feitos do Estado Novo na grande exposição do mundo português. E, portanto, ela é restaurada. E, portanto, é herdeira da Real Academia Joanina, mas há muita coisa que ainda está hoje, que pertence à Academia, na Academia das Ciências. Livros, mobiliário, e, portanto, aguardamos também, como o Sr. Coronel Brandão Ferreira sabe, por um palácio novo, por um sítio com dignidade. Não, eu próprio tive a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente da República, Cavaco Silva, no seu tempo, que diz, nós somos uma instituição nacional que responde perante a história, mas enquanto na Espanha puseram a Academia no Palácio da Inquisição, de uma grandeza e de uma dignidade enorme, nós temos um meio palácio, um meio palácio. Estamos apertadíssimos onde estamos. Portanto, a maçonaria era um grupo ilustrado, posso dizer, por exemplo, que na Real Academia Portuguesa, a Joanina, havia muitos maçons que conviviam alegremente com 10 sacerdotes jesuítas que pertenciam também e apresentavam as suas comunicações em pé. O único que estava sentado a escutá-los era o próprio rei. O atentado ao rei, é evidente que há várias versões. Uma que foi um oficial de dragões que esteve por trás do atentado, outro por inveja e por vingança, outro atribui o atentado a uma espécie de não era mordomo, era um criado dos Távoras e por conta própria quis fazer aquele atentado ao rei como
um aviso da família. O que é facto é que não se pode dizer que foi o próprio Marquês que tenha organizado esse atentado. É muito interessante é que o Pombal protegia os interesses do rei nas suas idas e vindas ao palácio da Marquesa Nova, dizendo até, respondendo à rainha, que o rei estava a despacho, mentindo claramente. O despacho muitas vezes iniciava-se às 11 da noite. E, portanto, quando a rainha mandava perguntar pelo rei, disse que o rei, é evidente, não com estas palavras, mas o rei está a trabalhar, o rei está a despacho. O que é facto é que, no julgamento do Marquês, ele disse que eu fiz o que fiz porque o rei mandou. 90% dos ofícios estão assinados na chancelaria do rei pelo punho do rei. É preciso ver isso. O rei, hoje os historiadores, ninguém acredita que o rei Dom José fosse um roi fernéen, não, o rei era interessado, não conhecer o antigo regime. Era uso terem um primeiro-ministro, como se diz agora, na altura era secretário de Estado, que lhe fazia as vontades, mas o rei não está desligado das decisões políticas. O rei é responsável por aquilo que fez, ou que aconteceu. E, portanto, é evidente que, como foi aqui dito, concordo, há um Portugal que estava a caminhar a passos largos para o fim do antirregime, mas reparem nisto, para responder ao Dr. Fábio, que é, os jesuítas pediram ao rei, já no tempo de Dom João V, a reforma da Universidade de Coimbra, e não foram autorizados. A última vez que pediram foi em 1772, e também, tardiamente, não foram autorizados. Já no exílio pediram essa reforma. Portanto, mas porquê é que depois Pombal reformou a Universidade de Coimbra, já com os jesuítas expulsos? Para mim é porque o rei Dom João V e o próprio Dom José se tinham transformado em grandes apoiantes da ordem do oratório. Mas é falso dizer que os jesuítas eram atrasados em relação às ciências físicas e matemáticas. Pombal mandou picar azulejos com fórmulas matemáticas em Coimbra, mas deixou, é o gato escondido com o rabo de fora, deixou que na Universidade de Évora, antigo colégio jesuíta, essas fórmulas que provavam que os jesuítas tratavam essas questões matemáticas muito avançadas e não eram atrasados como se fez crer. Isso dava para outra conferência, como o Sr. General já disse, e eu respeito muito as suas palavras, portanto, por aqui não fico. Muito obrigado, professor, muito obrigado por nos ter trazido esta extraordinária comunicação sobre o terremoto de Lisboa e as suas implicações nos dois lados do Atlântico e todos os factos decorrentes da recuperação da cidade de Lisboa desse terrível terremoto. Passava agora a palavra ao professor César para finalizar desse lado e eu depois termino com a apresentação da próxima tertuliana. César. Eu vou ser bastante breve, mais um agradecimento formal ao Miguel, né? A gente estourou demais hoje o tempo, até o Zoom desligou aí, vamos ter que emendar em 2 vídeos. Eu queria comentar que me chamou muito a atenção o trabalho que você acaba fazendo de interpretação indiciária em cima das representações do terremoto, né? Da forma como alguns elementos trazem críticas sociais, críticas políticas, disfarçadas de uma representação
que vem de narrativas orais, mas eu não vou me estender nisso, infelizmente. Eu gostaria, em outro momento, a gente fala sobre isso. Quando você voltar para a próxima tertúlia, eu resgato isso e a gente vai ter que fechar esse tempo entre os palestrantes e quem está fazendo as observações, senão a gente não consegue. E, bom, eu devolvo a palavra ao Rui do Brasil, estamos satisfeitos. Boa Páscoa a todos, hein? Já digo antes. Já. Muito obrigado. Exatamente. Muito boa Páscoa. Voltamos a reunir-nos não no fim de semana da Páscoa, mas no fim de semana seguinte. Vamos fazer aqui sim um interregno de 3 semanas e voltamos com um novo horário, porque a partir de amanhã entramos em hora de verão a partir de Portugal. A próxima tertuliana é do Brasil, é Sónia Regina Rampim Florencio, trabalha no IFAM, é socióloga, é doutoranda em Ambiente Construído e Património Sustentável da Universidade Federal de Minas Gerais, tem um mestrado em Educação da Unicamp, é especialista em Sociologia Rural e em Políticas Públicas de Proteção e Desenvolvimento Social, serve no IFAM, que é o Instituto de Património Histórico e Artístico Nacional, onde é professora do mestrado profissional associada ao ICMUS Brasil, onde coordena o Comitê Científico de Interpretações de Património. Vem-nos trazer o quê? Vem-nos trazer uma informação exatamente sobre as fortificações de Santa Catarina. Daqui a 3 semanas, portanto, nos encontraremos aqui com uma apresentação de Sónia Rampim. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado por nos terem acompanhado em mais uma tertúlia. Muito boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa muito noite. obrigado. Inscrevam-se no canal, hein?